Ninguém vai deixar você falar. Boa noite. Não tem problema. Aguardarei até o último boa noite. Boa noite. Boa noite. Vambora. Boa noite. Boa noite. Não, pessoal, é zoeira. Deixa o Paulo falar, pelo amor de Deus. Pô. Bem na vez da Jussiana, coitada. Até piscou dela aqui para falar boa noite. É isso aí, gente. Pessoal, primeiro, boa noite. Boa noite. Não faz uma imensa satisfação poder recebê-los, poder vê-los todos bem. Alguns aqui que eu já estou vendo, soube aí que passou por uma certa dificuldade aí nessa Covid, né? E vocês não fazem ideia. Não vou citar nominalmente, porque às vezes a pessoa pode se constranger. Mas quem é, sabe quem é, e sabe que eu estou muito feliz de saber que mesmo com essa dificuldade, aí, com essa doença que a gente ainda não conhece tanto, é muito bom poder revê-los com saúde e dispostos a seguir aí a nossa jornada por mais um período. Tá? A turma dos calouros, a gente começou uma reunião. Como foi com vocês aí quando vocês entraram na faculdade? Passamos as questões técnicas, passamos aí todos os pormenores, né? Mas eu conversando hoje à tarde com o Guilherme, a gente falou, olha, com os veteranos vamos fazer diferente. Com os veteranos a gente quer Espera um pouquinho, deixa eu só ver o que tem de som aqui. O Guilherme falou que tem alguma coisa interrompendo aqui. Pronto, acho que agora resolveu. Então, com vocês, a gente conversando, nós falamos, a gente tem que desenvolver um bate-papo com o pessoal e queria, assim, que, de preferência, aí, representantes de todos os cursos, professores, a gente fizesse um panorama de como foi o nosso 2020 academicamente, a gente já na virada do primeiro para o segundo semestre, a gente já bateu esse papo, né? Mas eu queria traçar aqui com vocês algumas estratégias, tá? Por quê? Porque esse primeiro semestre é um semestre ainda que a gente vai ter, vamos dizer assim, pisar em ovos, e a gente vai ter que traçar caminhos muito seguros, tá? Com relação às nossas atividades, tá? Por que eu digo caminhos seguros? Para que a gente tome conjuntamente decisões acertadas e que seja o melhor para todo mundo, tá? Já antecipando, né, se houver algum tipo de questionamento, acho que a primeira pergunta é: volta ou não volta presencial? Tem alguém aí que não teria essa pergunta em mente? Que falaria, não me veio essa pergunta na cabeça. Eu acho que é a primeira que vem para todo mundo, né? O que nós vamos fazer da vida? Volta ou não volta? E aí, eu vou depois até pedir se a professora Maíra puder comentar um pouco, e diga à professora Maíra por quê. Porque ela é diretora de escola aqui no município, conhece também a realidade, e eu vejo que a gente tem dois cenários, né? As crianças e os jovens, mas as crianças, né? Os adolescentes aí, pré-adolescentes. Essa situação de isolamento, acho que chegou num nível de dano psicológico e de desenvolvimento socioemocional nas crianças, que o risco de contágio começou a pender, né? O quanto é mais arriscado eles serem vetores, eventualmente, aí, de uma contaminação, ou eles continuarem sujeitos a esse abalo socioemocional terrível, principalmente em crianças aí da primeira infância, né? E como que a gente se insere nesse cenário, né? Adultos, jovens, adultos, né? E que também estamos sofrendo, com certeza, porque eu nunca vi
o tanto que a gente tem assunto cada vez que a gente senta e se vê. Sabe aquela coisa que antes você só passava e dava boa tarde, agora todo mundo senta para conversar? Né? Então, a gente tem que analisar tudo isso para pensar, né? Sendo bem claro, mais a partir de março, meados de março, a gente começar a pensar. Por enquanto, né, a estratégia para a gente retornar, né, porque a gente teria que pensar, ou volta todo mundo, ou não volta ninguém, continua remoto. Mas falar, mas por quê? O custo que me geraria ter salas híbridas com o mínimo de qualidade que eu espero era inviável, né? Em função da evasão de pessoas que tiveram perda do emprego, em razão do ticket médio, para quem não sabe o que é ticket médio, é o valor médio das mensalidades que a gente tem recebido, em função da pandemia, que, como eu falei lá em março, abril de 2020, a gente, o Guilherme está aqui, que é quem negocia mais essa questão, a gente não deixou um aluno sem estudar porque não podia pagar a integralidade do que vinha pagando. A gente se amoldou, né? Mas isso também gerou impactos financeiros significativos na faculdade, né? Então, para eu ter uma aula híbrida de qualidade, eu tenho que ter equipamentos de qualidade, porque senão quem está em casa se sente espectador de um filme de baixa qualidade, né? Você com uma câmerazinha meia boca, um microfoninho vagabundo, dando aula presencial e o cara que está em casa tentando assistir ou ouvir o que você está falando, você não fica bom nem no presencial e você não fica bom também no remoto. Então, a gente tem que fazer, né, de uma forma que a gente garanta a qualidade do que a gente está oferecendo e, acima de tudo, que a gente atenda as expectativas de todos e que a gente garanta a segurança de todos. Ô, Tá? Paulo, rapidinho. Oi. Vamos lançar uma enquete rapidinho aqui para o pessoal. Se eles Ô, gostariam, demorou. se eles gostariam de voltar presencialmente, tá? Sim, não, ou vocês acham que o híbrido seria uma forma, o híbrido que eu digo, ter algumas aulas no modelo remoto e outros tipos de aulas no presencial, ou seja, ia ter uma rotatividade em torno aí de coisa de 35% de presencial e o restante online, pelo menos nesse momento. Eu vou lançar a enquete aqui, só para a gente ter um termômetro, isso vai pautar algumas ações da gente daqui para frente, tá? Então, o pessoal que puder Show responder, de bola. responde aí rapidinho, tá bom? Vamos lá, já está aberto aí para vocês. Vamos lá. Ó, os professores podem votar também, tá? Claro. Então, entra na contabilidade aí, se acha que quer voltar presencial, híbrido ou remoto. Já tinha até votado. Ah, você é um menino especial, Sérgio. Vamos lá, falta 10% só dos alunos aí para responder. Primeiramente, ó, parabéns. Primeiro pela presença de todos, porque a gente está com a sala do Zoom lotada, tá? Então, isso é um ótimo sinal, né, de que vocês estão voltando aí com tudo, tá? Ó, faltou uma opção aqui, ó. O Diego perguntou se não dava para pôr a opção, pelo amor de Deus, voltar logo. Não tem essa opção, Diego. Vamos lá, Se faltam só, tivesse. gente, faltam só 8 para responder, senão eu finalizo Galera, já. vamos Esses são votar. aqueles que ligam no Zoom e saem andando, vai comer, vai assistir um Big Brother, vai ver como é que tá lá a votação. Mas você sabe, Guilherme, que na última reunião, você acompanhou, eu conversando com os professores, uma coisa muito séria, que é uma reflexão que a gente tem que fazer enquanto alunos e enquanto professores. Tá? Eu tenho batido muito na tecla que, assim, a gente também usa muito o ambiente remoto como muleta para um monte de coisa. A gente tem que refletir para quando a gente voltar, tá? O Silvão é polivalente, é por isso que você vai ser um cara de sucesso, Silvão, claro. Né? Você está assistindo as duas aulas, está assistindo a reunião e está vendo sua aula lá no 360. É isso aí, cara. Por isso que você vai passar no AB, porque você é um cara dedicado. E o que eu ia falar era o seguinte, gente, hoje a gente brinca da história da câmera ligada, da câmera desligada, mas vamos só fazer uma reflexão. Não vamos voltar quando voltar para a sala de aula e voltar a ser câmeras desligadas na sala de aula. Eu dou aula há 20 anos. E francamente, por que eu bati na tecla? Faz um ano que eu estou batendo na tecla de todo mundo.
Porque câmera desligada em aula presencial, eu vivencio, os professores aqui vivenciam há décadas. Porque você está na sala de corpo presente, você está com a sua câmera desligada. E não é o caso aqui, por exemplo, que a gente tem a vantagem de desligar a câmera para jantar, porque eu vi uma aqui, eu estou jantando, professor, já eu ligo a câmera. Só que se você está jantando e está prestando atenção, você é aquele aluno que na sala de aula está comendo o seu lanchinho, porque você trabalhou o dia inteiro, e você pegou um lanche, um salgado, e não deu para comer no intervalo, e você foi comer na sala. Eu nunca liguei. Pô, ninguém é criança, você está o dia inteiro trabalhando. Chegou lá na hora do intervalo, não deu, pegou um lanche e foi comer na sala. É a câmera desligada de quem está jantando. O problema é a câmera desligada de quem está de corpo presente na sala de aula. É a câmera desligada de quem o professor está falando e você está lá assim, ó. Você não está ouvindo. Sabe por quê? Porque o som está saindo aqui e eu estou sem fone. Agora, se vocês tudo falam, esse cara é um mala, gordo chato, barbudo idiota e o escambau A4, eu não ia ouvir, né? Então, acho que isso é uma reflexão importante, né? Que se nesse cenário a gente tem a figura da câmera desligada, virou uma lenda, né? Ah, não, tem que ligar a câmera, tem que desligar a câmera. Tem que participar, tem que estar assistindo, tem que estar interagindo. Se o professor perguntar, corre lá e liga a câmera e responde, liga o microfone e responde, mas tem que interagir, né? Vocês não... Olha só, a gente está no meio de uma pandemia, a gente vai discutir os futuros da faculdade. Vocês foram os 100 privilegiados que ocuparam o auditório. A gente está fazendo uma reunião no auditório e está lotado o auditório. É sinal que vocês querem alguma coisa na vida. Então, assim, a gente tem que começar o semestre com esse processo de reflexão, né? Que a gente está aqui para participar, para atuar, para estudar e para fazer a diferença. Pô, gastar uma mensalidade todo mês para deixar aqui conectado no Zoom para ter presença e para ficar só com a câmera aqui, tem muitos que a gente já sabe que pegaram o macete de assistir depois. Ah, tá gravado, eu assisto depois, eu mando o trabalhinho e tá tudo certo. Né? O Guilherme falou uma coisa no primeiro horário que é bem... Eu achei perfeito, cara. Só o diploma, hoje em dia, na sua vida, não vai te levar a lugar nenhum. Só ter um diploma de ensino superior não te leva a lugar nenhum. Vocês têm que fazer a diferença. E fazer a diferença é o que vocês estão fazendo aqui. Era mais confortável se render à lamentação de um futuro incerto, de uma doença que ainda não tem cura, de uma vacina que a gente está rezando para dar certo, mas que a gente também não sabe se vai dar certo ou não. E vocês estão aqui. A gente está aqui trabalhando, a gente está aqui se dedicando. Se vocês vissem a minha casa, que é a minha casa da professora Thaís, eu nunca sonhei. É que eu estou na sala agora, senão eu mostrava para vocês. Eu tenho um quarto que virou um estúdio. Tem softbox, tem mesa digitalizadora, tem computador, tem microfone, tem câmera lateral, tem lousa. Tem o Escambau A4 que a gente fez para tentar oferecer o melhor para vocês. E para quando eu quiser usar lousa eu ter, para eu ter iluminação adequada, para eu ter o que eu quiser. Então, vamos só, a partir dessa primeira reflexão, pensar o seguinte: não tem barreiras para quem quer seguir em frente. Não tem barreiras para aquele professor que quer dar uma aula de boa qualidade. E não tem barreiras para aquele aluno que quer aprender. Vamos ver a enquete, Guilhão. Vamos ver o que a galera pensou aí. Olha aí, ó. A maioria respondeu que não, olha. Olha só, com 46%, 36% disse que votaria e 18% colocou aí que gostaria do modelo híbrido. Mas até agora o não aí tá na frente, né? Democraticamente dizendo, a maioria aí ainda não tem a intenção de voltar. Eu falei isso na outra reunião e uma coisa é realidade. Por que que a gente colocou uma previsão lá para março, final de março? Porque, eu vou dar um exemplo, a gente fez uma reunião pedagógica com os professores e o que aconteceu é o seguinte, a gente perguntou para eles, a gente fez exatamente isso que a gente está fazendo com vocês, foi uma enquete perguntando se quem é ou não do grupo de risco, né? Porque muitas vezes não basta só, muitas vezes você ter ou idade acima dos 60, 65 anos, mas muitas vezes você pode ter diabetes ou algum outro tipo de enfermidade que possa ser potencializada com o coronavírus. E 41% dos professores responderam que eram de grupo de risco. Então isso foi uma questão que fez a gente dar um passinho para trás e repensar como que a gente pode fazer. Então, o que a gente analisou? A gente foi olhar o cronograma de vacinação
e viu que o grupo de risco ele está com prévia aí mais ou menos até final de março. Então a gente trabalha mais ou menos nessa linha, porque tem alunos que falam, eu não quero voltar, eu até voltaria, por mim eu voltaria, só que eu só não volto porque eu tenho gente do grupo de risco em casa, né? Então esse é um problema encontrado e a gente tem que sambar em cima do assunto. Foi o Paulo falou, a gente pisa em ovos, né? Qualquer decisão que a gente tome aqui hoje, ela pode gerar um resultado lá na frente. Então tem que ser muito bem pensado, porque pode atrapalhar a vida de vocês, atrapalhar a vida da gente. Então, por um método de segurança, pelo menos no momento, o remoto ainda ele tem essa vantagem. E até pelas próprias respostas de vocês, a gente acredita que está de acordo aí com o que a maioria pensa. Vocês podem ficar tranquilos. Hoje a gente teve uma reunião com a consultoria da faculdade, que nos dá consultoria em relação aos assuntos do MEC. Tá, e esse formato, tanto uma proposta híbrida, quando a gente começar a voltar, quanto a proposta do remoto ainda está de acordo com a legislação, tá alinhado com as diretrizes do MEC, então isso não precisam se preocupar com relação a isso. Tá? O que a gente vai ter que trabalhar? Vamos trabalhar com uma questão prática aqui. Tá? Ô, Guilherme, eu vou fazer só uma sugestão, depois se quiser colocar lá no outro grupo. Amanhã, se não me engano, a gente tem aí o treinamento dos calouros e tal. Como atingir os 100 alunos na sala, e eu vi aqui que tem alguns alunos, se amanhã durante o dia quiser fazer um levantamento e a gente tiver outra quantidade dessa de alunos que queira participar, eu me reúno com os outros 100 sem problema nenhum, tá? Só para avisar aí o pessoal. Mas se não, respondendo já a Maiara, amanhã aula normal, tá? É só hoje mesmo que a gente queria ter Posso esse tirar uma bate-papo. dúvida? Pode, gente, pode falar. Jennifer? Pode falar. Então, essa somatória aí, né, das perguntas, assim, eu somei o presencial híbrido, aí dá 53%, mais ou menos, né, de pessoas que gostariam presencial ou presencial variando, né? Tipo assim, na minha opinião, né, vou dar uma sugestão só. Eu coloquei presencial, mas se fosse o híbrido, para mim ainda seria melhor, porque pelo menos, não sei, talvez uns 3 ou 2 dias na semana a gente poderia aprender presencial e os demais dias em casa. Aí, dessa forma, variando, não ia ter tanta gente junto na faculdade. A minha... Você desligou o microfone, Jennifer. Mas eu entendi a sua posição. É isso mesmo. Caminha, vamos dizer assim, o rumo, né, caminha para isso que você está falando, tá? Para a gente tentar organizar as turmas e organizar as salas para tentar, num primeiro momento, voltar para esse modelo híbrido, tá? Algumas aulas à distância, algumas aulas presenciais, tá? Alguns professores não vão voltar presencial, tá? Então, eu pediria já, né, independente de quando e como a gente defina, eu tenho alguns que já me apresentaram razões para não voltar. E eu já me comprometi com esses professores que, por questão de saúde, não possam voltar, tá? Porque eu acho que seria minimizar demais dizer que a pessoa não quer voltar. Quem não quer, porque por algum motivo não pode voltar, tá? E aí o que acontece, né? Concordo com a Deise também. Um retorno presencial é importante para os alunos aí do final do curso ter um último contato com os professores, entre vocês, tá? Então, a gente vai tentar, nesse um mês e pouquinho, elaborar algumas estratégias e talvez fazer reunião sala por sala, tá? Para tentar sentir sala por sala que cenário que a gente tem e o que a gente pode fazer, tá? Então, o primeiro ponto, né, é esse, tá? A gente já está estudando, então esse retorno no remoto foi para voltar, para não ficar volta ou não volta, o que faz? Pergunta, vai, não vai? Se voltar um monte de gente não volta, tal.
para a gente voltar, para a gente se ver e para a gente começar a ter algumas definições. Tá? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, Fernando. Na questão do híbrido, o que eu li por alto, é que seriam 30% dos alunos em classe seriam presenciais e o resto teria que ficar no online, né, para ficar nessa média por classe. Isso eu li numa notícia da Folha já faz um tempo, e era na rede pública. Eu queria saber se, de repente, podia, nas classes, se voltar no híbrido, as pessoas querem se voluntariar. Por exemplo, eu não quero voltar no presencial até ser vacinado. Eu não quero. Então, se eu podia colocar, eu posso ficar 100% das aulas híbridas aqui na minha casa. Eu queria saber se podia, de repente, fazer algum tipo desse, talvez não feche 100%, mas aí já ia dando uma margem de manobra para vocês em quem vai querer ficar na classe ou não. Então, Fernando, mas você sabe que a grande questão é essa. Assim, por que eu coloquei lá no começo, né? A gente ou volta todo mundo ou não volta ninguém. A proposta do híbrido, ela tem suas vantagens. A gente vai voltando a viver, né? A gente vai voltando a interagir. Mas eu vou te falar que, assim, tá pau a pau e a gente não pegou nem metade dos alunos aqui nessa enquete. Mas se a gente pegar estatisticamente, eu nem vou falar muito, porque se é a área do Joel, eu vou falar merda, né? Mas, Joel, estatisticamente, se eu tenho aqui 1/3 da população total que eu quero pesquisar, a minha margem estatística está altérrima, né? Não está alta, né? Alunos de todos os cursos e tudo mais. Então, o que tende é que está meio dividido, né? O que a Jennifer falou, assim, tem N interpretações. Eu posso dizer o seguinte, tem 36% que querem voltar, mais 18% que querem voltar híbrido. Mas eu posso dizer que eu tenho 46% que não querem e mais 18% que não querem, mas até aceitam ir de vez em quando. Então, está meio dividido, né? Não está unânime para ninguém, né? Quando for voltar, vai ser obrigatório? É por isso que eu estou tendo que a gente vai ter esse desgaste de diálogo para que nada seja obrigatório. Tá? E, Paulo, eu só queria levantar um ponto. A gente passou um ano tendo aula remota esperando a vacina. Aí, quando sai a vacina, a gente volta precipitadamente antes de estar todo mundo vacinado. Vai ser como se essa espera fosse sido para nada, entendeu? Mas eu acho que eu penso é que eu estou tendo também muito cuidado de como falar, para eu também não querer colocar a minha opinião como a opinião de vocês ou querer induzir vocês a seguir a minha opinião. Tá? Eu citei o primeiro exemplo, né, das escolas, porque eu já ouvi muita gente falar, pô, mas se as escolas voltaram, por que as faculdades não podem voltar? E o raciocínio era mais ou menos o mesmo. Porra, mas segurou, negado, 1 ano em casa, custa esperar mais um pouco? A gente tem que ter, primeiro, consciência que esse mais um pouco pode ser mais 1 ano. E para muitos pode representar o resto do curso. Não nos iludamos que a gente vai estar tudo vacinado até março, abril. Se tudo der certo, a maioria da população de risco está vacinada até o meio do ano, só da população de risco. Aqui no Brasil, a gente está falando de 420 milhões de doses para vacinar a população inteira. E vai estatisticamente de novo, né, Joel? Eu acho que país nenhum vai vacinar a população inteira. Vai vacinar na casa dos 60%, 70% para criar o efeito manada. E o resto, provavelmente... É que a gente tem um fenômeno que eu acho que a gente não tinha em outras campanhas de vacinação. A evasão, as pessoas que não queriam se vacinar. Eu acredito que vai ter um percentual pequeno de pessoas que vão se negar a se vacinar. A grande maioria vai querer se vacinar. Pode ser que isso dure ainda o ano inteiro, né? Então, é por isso que a gente tem que ter uma conversa franca, assim, desde essa primeira reunião e depois reuniões turmas por turmas, para a gente chegar a essas conclusões. Eu só posso garantir uma coisa, a gente não vai obrigar ninguém a nada. E que assim... Que a franqueza, por exemplo, com que a Thierry falou, que todo mundo fale. Fala, pô, mas eu esperei 1 ano.
Eu já passei 4 meses, com perdão da palavra, me estrepando, me ferrando, até me acostumar com esse negócio. Aí tudo bem, eu tive que me acostumar, eu me acostumei. Agora, faltando um pouco para ser vacinado, vai me fazer voltar sem eu ter a vacina? Eu tenho medo, eu não quero. E outros falarem, pô, eu acho que tem que voltar. Eu já estou na turma do pelo amor de Deus, volta. Né? Então, assim, hoje a reunião era para a gente conversar. Eu quero ouvir todos vocês, ou a maioria de vocês. Só uma pergunta técnica. Pode. Só falar um negócio. A Renata Felice perguntou sobre o ENAD. Os protocolos do MEC ainda não estão claros. Quando a gente tiver datas, e tiver data até para registrar vocês, porque a gente tem que inscrever vocês, a gente vai passar especificamente contábeis, direito, administração, né? Para a gente saber se vai ter ou não vai ter o ENAD esse ano, que eu ainda não sei se a gente vai fazer ou não. Tá? Quem queria falar aí, pode falar, fica à vontade. Não, eu ia falar que eu concordo com o que essa moça, esqueci o nome dela, falou anteriormente, sobre a gente voltar agora de forma precipitada, não teria sentido realmente. E é como você falou, ou volta todo mundo ou não volta ninguém. Mas se os próprios professores, entre eles, alguns já se posicionaram que não voltariam, então acho que isso já é um indício que não teria como voltar realmente, né? Sim, Fabiana, com certeza. Assim, tem N fatores. Eu mesmo, a minha mãe tem 70 anos, mora comigo, ainda não foi vacinada, não sei quando vai ser. Se você me falasse agora que a gente teria que voltar, eu não poderia voltar. Então, a Cláudia falou uma coisa importante, a Claudineide. Ainda tem o prazo de eficácia depois da vacina, né? Que depois que a gente tomar as 2 doses, você tem mais um período até conseguir, até ter a imunização e a gente ter dados mais claros. Então, assim, resumindo, por enquanto, galera, é o remoto, tá? Qualquer volta não mudou muito do meu discurso de um ano para cá. A gente vai conversar, a gente vai analisar como está o cenário. Vocês comentaram que alguns colocaram aqui, pra vocês verem como a coisa é tão incerta, tá? Vocês falaram aqui que pode ocupar 30%, né? Na verdade, isso depende, porque até a semana passada era 35%. Agora é 70%, porque a gente estava na zona laranja, agora veio para a zona amarela. Então, essa oscilação também faz diferença. Então, se você está num período com 70%, você tem X alunos que estão na sala. De repente, muda a bandeira para laranja, você tem que cair de 70 para 35, e isso é outro fator que vai dificultar bastante se a gente tenta voltar, né, de uma forma aí precipitada. Mas vamos... Oi. Posso fazer uma pergunta, doutor Paulo? Claro, Wagner, fica à vontade. É porque, na verdade, ninguém sabe se essa vacina é eficaz ainda. Tem essa também. Ninguém sabe se ela é eficaz para todo mundo. Isso é E verdade. veja bem, Paulo, o que seria a gente esperar mais 6 meses, nem que fosse um ano, assim, para voltar presencial? Eu sei que as opiniões de cada um são diferentes, mas para mim não teria nenhum problema. Porque eu já fui forçada a fazer 15 anos de aula presencial sem querer, porque eu prefiro a remota. Então, o que seria, tipo... Eu lembro de você lá no começo, é verdade. Uma das primeiras que falou que para você estava de boa, acho que foi você. Que a gente perguntou lá... Sim, eu adorei. Você foi... E isso não tem dúvida, Tchê. E assim, a gente vai ouvir gracinha? Vai. Eu falei para você, eu estou fazendo doutorado e vou fazer mais 6 meses remoto e eu vou ser uma das pessoas que fez doutorado EAD. Porque eu fiz todos os créditos à distância, eu estou tendo orientação à distância, eu acredito que eu vou fazer a banca de qualificação à distância e eu vou fazer tudo à distância. Mas o meu orientador tem 87 anos. Sabe quando que a Unisantos vai botar ele de volta? Só depois da vacina. Nenhum reitor ia ser maluco de botar professor com 90 anos de idade para dar azar de pegar Covid, ter uma complicação, falecer na minha conta a doença de alguém. Isso eu não vou pegar de jeito nenhum. Todo risco tem que ser calculado, tem que ser ponderado e todo risco tem que ser
muito bem medido os prós e contras, que eu, com esse discurso todo, estou mandando meu filho para a escola. E saber, consciente do risco. Só que o bem emocional para ele está muito maior. É outra criança, é um menino que está uma semana na glória, está no céu junto com os amigos, porque se reviram. Tá bom, é um risco que a gente assumiu por um bem maior para ele. O nosso cenário é outro, e a gente tem que ir avaliando. E aqueles que também, se a maioria chegar no consenso de que é seguro e que é bom a gente fazer, a gente vai dar suporte para todo mundo e a gente não vai obrigar ninguém a nada. Tá? Então, a próxima etapa do nosso encontro, para ele também não se delongar muito. Vamos começar remoto, que nem professora de criança fala. Vamos fazer alguns combinados para que esse remoto continue um pouco aprimorado do que ele já vem sendo, até que a gente retorne. E quando voltar ao presencial, a gente volta ao que era, mas com certeza a gente vai aprimorar muita coisa desse ano, 2 anos de aprendizado. Fala, Marcelo, acho que você queria falar, né? Então, Paulo, eu acho que seguindo até a própria linha de raciocínio, é possível até, de repente, numa situação principalmente dos últimos anos, dos últimos semestres, voltar, se for o caso, eventualmente, o sistema híbrido não por classe, mas por turma. De repente, o 8º, o 9º semestre volta, os outros não. Eu acho que tudo é exatamente aguardar um pouco mais para entender essa história de logística, de vacinação, de imunização de rebanho. E, claro, fazer o melhor possível dentro do... Ou melhor, aliás, fazer o que for menos pior, né? Chega a situações da vida que a gente não escolhe o melhor, a gente escolhe o menos pior. Mas que realmente, quem está na boca de encerrar o curso precisa de uma atenção em vários assuntos, precisa. Se der, ótimo, né? Se não der, tem uma palavra bonita que inventaram para isso, resiliência, que é uma coisa bonita, que é para falar assim, resiliência nada mais é do que um velho ditado, né? Para o que há remédio está remediado e o que não há remédio, remediado está também. Né? Então, seguindo o barco e sendo bem objetivo, próxima conversa para novas previsões, março. Até lá, remoto. O híbrido no formato de meia sala fica, meia sala vai, é enviar. Um híbrido, uma sala vem, outra sala não vem, pode ser viável. Se tiver uma sala que a sala inteira queira, que todos os professores possam. Tá? Se não, tem que seguir do jeito que está. E aí, o que a gente tem que fazer? Primeiro, esse ano a gente tem que apertar um pouco mais o rigor com as faltas. Tá? Porque o MEC mudou algumas diretrizes e está pegando no pé da gente. Não da gente da FAB em si, das instituições de ensino, com a questão de frequência. Tá? O que quis regulamentar? Existe aula síncrona e aula assíncrona. Tá? O que é aula síncrona? É que tem sincronismo entre quem está falando e quem está do outro lado da tela. Então, todos nós aqui estamos sincronizados através de uma única ferramenta. A instituição de ensino tem que fazer o controle de frequência dentro desse ambiente e dentro do período sincronizado. Aula presencial, tem que ter chamado, tem que ter, como a gente fez, resposta no chat, tem que estar presente. Qual é a exceção que a gente está tentando, né, criar uma brecha, abrir uma brecha para ajudar? Quem tem problema de conexão, quem está com problema de conexão, ou quem tem problemas pontuais decorrentes da pandemia, a gente tentando adaptar, mas no seguinte sentido: faltou, assistiu a gravação, tem até antes da próxima aula para postar o relatório da aula e abonar a frequência. Só que a gente não vai poder fazer isso o semestre inteiro. O aluno não vai poder ter 40 relatórios abonando 40 aulas que ele deixou de assistir. Tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou conversar com coordenações, professores, representantes de sala e estabelecer um limite. No semestre, quantos relatórios de abono de falta serão aceitos por disciplina? 5 relatórios? Então, você pode abonar 5 faltas. Passou de 5, não abona mais. Lembrando que vocês ainda têm 25% para faltar sem abonar nada e sem se explicar nada para ninguém. 5 relatórios na matéria de 40 horas significa
50% de lambujo, porque é 25% que você pode faltar e mais 25% de relatório que você pode abonar. É muita coisa. Então, a gente vai ter que chegar num consenso. Matéria de 40 horas pode apresentar 2 relatórios e matéria de 80 horas pode apresentar 4 relatórios. Chegamos nesse valor, que até semana que vem a gente bate o martelo. Beleza. Não, Silvana, todo dia é 4 aulas hoje em dia, porque a gente juntou praticamente todo mundo, né? Então, também muito bem lembrado que a Silvana falou. Faltou um dia, é 4 horas aula. Se eu falar que você pode apresentar 4 aulas de relatório, é 2 relatórios. Um dia deu 2, outro dia deu 2, acabou a gota de falta, né? Então, isso a gente tem que levar mais a rigor, até porque em março, muita gente alegou que tinha problema de conexão, o que é verdade. Nossa região ela não é agraciada com as melhores internets do mundo. Concordo. Mas no segundo semestre a gente disponibilizou o laboratório todos os dias e ninguém usou. Não é que pouca gente usou, não teve uma reserva. E ficou aberto todo dia, de segunda a sexta, para quem quisesse. Paulo, Então, só para não acho dizer que que não teve nenhuma, teve só uma, que foi umas meninas que vieram fazer um trabalho em grupo, somente só. Mas vieram à tarde, não foi? Não, foi Fazer à noite trabalho? mesmo. Não, foi à noite mesmo. Mas foi um grupo, foram 3 Fazer meninas. trabalho. Fazer trabalho. Porque para assistir a aula, pelo que me passaram, ninguém veio assistir a aula no laboratório, né? Que é permitido, tá com pau na internet, vai para o laboratório. No treinamento, eu vou pedir para o Yuri ensinar vocês a conectarem pelo telefone. Eu tive a pachorra de pegar um chip pré-pago e testar. Até pré-pago, de R$ 15 de crédito por mês, faz ligação ilimitada para qualquer operadora. Olha que legal, né? Estou fazendo propaganda para as operadoras de telefonia celular. Por que eu estou falando isso? Porque o Zoom conecta via telefone. Quando você pede para conectar o áudio pelo celular, ele abre 2 opções: conectar pela internet ou conectar pelo telefone. Quando você pede para conectar pelo telefone, ele faz uma ligação para São Paulo e te conecta via telefone. Quando a internet está ruim, você usa o seu celular, bota o fone de ouvido aqui no celular e conecta o computador para ficar com a câmera aberta para poder participar da aula melhor do que ficar com a câmera desligada. E conecta por telefone, porque por telefone, hoje em dia não tem mais problema de ligação telefônica, porque ninguém mais usa telefone. As frequências de linha telefônica, acho que elas dão livre, Alisson. Ninguém usa. Tanto não usa que as operadoras não cobram mais. É um serviço que ficou secundário, tá? Então, a gente vai dar os treinamentos aí, vai orientar de novo a usar tem essa possibilidade, cara, para que vocês usem todos os recursos possíveis e que seja a melhor experiência possível. O Joel, o Marcelo, a Maíra, o professor Figueiredo, a Marisa, a professora Thaís estão aqui. Eles estão, eu estou quase virando mala sem alça de tanto que eu falo a mesma coisa para os professores. Dá para ter aula remota boa, dá para ter aula remota dinâmica, dá para ter aula remota divertida. Até que eu tive que esperar voltar a aula lá do meu filho para alguém falar uma frase que eu nunca tinha ouvido. Nós somos estrangeiros digitais. A turma aí da sala da Thierry, da Jennifer, talvez sejam nativos digitais. Os da minha idade não são. Os da idade... A partir mais ou menos aí da idade do Serginho, do Zagarino, a gente não é nativo digital. A gente nasceu num mundo que não era digital, né? Só que a gente consegue aprender. Do mesmo jeito que a gente consegue aprender um segundo idioma, a gente consegue aprender a usar recurso tecnológico. E tem coisa pra caramba que a gente está estudando, que a gente está trocando ideia com os professores, para oferecer coisas dinâmicas para vocês, tá? Para oferecer recursos visuais de melhor qualidade possível e que talvez gerem uma experiência de ensino que nem na sala presencial a gente teria com a mesma qualidade e com a mesma individualidade, cada um com o seu negócio aqui, tá? Então, dá para ter qualidade, só que a gente vai ter que se esforçar. Vocês podem ter certeza que os professores estão fazendo de tudo, estão se empenhando ao máximo para oferecer
experiências cada vez mais agradáveis e mais dinâmicas. Ô, Paulo, É. é importante Oi. frisar, a gente até falou já na reunião também dos calouros, logo no comecinho aí da noite, é da importância de você ter o seu lugar separado para aula, né? Eu entrava praticamente quase todos os dias junto com o Yuri para entrar nas salas, ver se estava tudo ok, sempre no início. E a gente via muita gente ou só com câmera desligada, que não participava, muitos professores reclamaram que a pessoa não participava muito, não abria câmera, e o professor acabava tendo que ficar praticamente dando uma aula sozinha. Na verdade, é uma via de duas mãos. Entendeu? Não só o professor teve que se adaptar, o aluno também tem que se adaptar, né? Então, de separar um lugar, né? Cachorro, periquito, papagaio, não sei, tudo isso tem que ficar distante, né? Lógico, nem todo mundo tem essa possibilidade, mas muitos têm, e quem tem que aproveitar isso, realmente separar um espaço longe de todo mundo, caso tenha uma família mais ampla, conseguir realmente ser Caxias, ao ponto de separar o horário das 19 até as 22h30, aquele horário é para você, como se você estivesse aqui, né? Então, e participar do chat, lógico, os professores tem que fazer essa chamada também, fazer o pessoal participar. E isso é importante, então, essa via de duas mãos, para que as aulas remotas sejam realmente mais humanizadas, realmente diminuindo a distância com relação ao presencial, né? A gente tem que se adaptar e acho que a gente consegue. O que a gente está fazendo aqui, gente, hoje, eu duvido que talvez a gente conseguiria com essa quantidade de pessoas que já tenho aqui, já tem 100, a gente está no limite. Talvez se a gente fizesse presencial, a gente não teria isso, né, Paulo? Sem brincadeira, a gente já fez vários, Não todos os teria. anos, e eu duvido que a gente tinha 100 pessoas no auditório todas as vezes, muitas vezes o pessoal na primeira semana nem aparecia. Hoje tá todo mundo aqui, então é uma prova que tem suas vantagens também, tá? Então, essa importância da via de duas mãos, onde que haja uma colaboração mútua entre professores e alunos, com certeza que a aula vai ser boa, tá bom? Com certeza, gente, com certeza. Tá? Eu acho que basicamente era isso, né, que a gente queria passar para vocês. Semana de prova, se continuar sendo nesse formato remoto, é o que a gente já presenciou no outro semestre. Todas as provas aí disponíveis durante uma semana, e vocês têm aí uma semana para realizar as atividades de avaliação, tá? Se for o caso, tá? Sendo presencial, a gente volta à semana de aula normal e sem novidade, tá? Então, Paulo, amanhã é aula normal, por exemplo. Amanhã o terceiro direito teria aula com o Pacheco de Civil. Então, a gente vai ter essa aula no Zoom começando a partir das 7 horas. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, A partir de amanhã. deixa eu só falar uma coisa, porque, tipo assim, não é em tom de briga nem nada, só tô dando sugestão. Pode tipo brigar assim, também, eu gosto de brigar, sem problema. Que lá no grupo mandaram um calendário dizendo que as aulas iam voltar dia 8. Depois mudaram o calendário e disseram que dia 8, 9 e 10 ia ser reunião pedagógica e 11 e 12 ia ser nivelamento. Então, deu a entender que as aulas para os veteranos iam voltar dia 15. E aí isso gerou uma certa confusão, porque eu estava com a expectativa que a aula normal só ia voltar dia 15. Só falando. Tá, não, mas a aula amanhã vai ter algum treinamento dos veteranos, Guilherme? Porque é só dos calouros, né? Desculpa, eu estava mutado. Não, a ideia é para os calouros, mas quem tiver alguma dificuldade, a gente solicita o link e acessa a aula, né? Muitas vezes ainda não se adaptou às plataformas, o que é importantíssimo que você saiba, né? Mexer nela, né? Tá todas as informações sobre você e o que você cursa, tá lá, então tem que ter conhecimento, né, da plataforma. Então, caso aí tá com dificuldade ainda, o Yuri vai estar lá ministrando esse curso amanhã, o pessoal pode assistir. Isso não. Essa semana que apareceu no calendário, mas não foi só dúvida sua, não, viu, Thierry? Vários professores perguntaram, né? Mas não apareceu lá que é treinamento, que é isso. É para os calouros, tá? É para os calouros poderem se ambientar aí nas plataformas, tá?
E quarta-feira Entendi. É que tem. quando vocês mudaram o calendário pro dia letivo do 8 pro 15, eu fiquei com a impressão de que a gente ia ter mais uma semana de férias, entendeu? Ah, entendi. Não, Professor, no dia 10, essa reunião com a coordenação, aí vai ser para... A gente vai ter a normal ou vamos participar dessa reunião com coordenação do dia 10? a reunião para coordenação é para todo mundo. Então, direito, pedagogia... tá. Reunião com coordenação, direito, pedagogia e negócios. Dia 10. Isso. Agora, 19 horas. Seria para todos os alunos ou nós veteranos vamos ter aula normal no dia 10? Não, vamos combinar o seguinte, para a gente não gerar polêmica. Amanhã, vocês querem participar dos treinamentos também? Aprender a usar a ferramenta e tudo mais? Porque não é proibido, não é, e que seria proveitoso, não tem problema. Na quarta-feira vai ter reunião com a coordenação, que é legal, e amanhã também, se quiser, a gente põe o treinamento do Zoom, o treinamento do uso dos recursos do Zoom, sem problema. Até porque ficou essa dúvida, vários professores também ficaram com essa dúvida, né? Então, mas, via de regra, aula normal. Eu prefiro as aulas. Então, segue o cronograma. Mas a gente faz o seguinte, até amanhã, a gente manda o comunicado geral para quem tiver com dúvida não ficar com dúvida. Tá? Sem problema. Vamos ver aqui. Espera aí, deixa eu abrir a enquete aqui. Que temos A Jennifer quer perguntar. Pode abrir a câmera, pode perguntar, Jennifer. Eu esqueci de baixar a mão, eu já perguntei. Obrigada. Ah, então tá bom. Mais alguém? Então, professor, amanhã vai ter aula normal para aqueles que não vão participar desse cursinho básico aí para os calouros, é verdade? É assim que eu Isso aí. entendi? É Ok. isso mesmo. Mais alguém? Dou-lhe uma. Espera aí que acho que chegou o chat aqui. Tá certo, o Denis falou que é só aula até dezembro, já não tem mais tempo para ficar aprendendo o Zoom. Tá certo. Beleza. Então tá bom. Gente, então, era isso que a gente queria passar para vocês. Continuamos aí na mesma jornada. Qualquer dúvida, perguntem, tá? Quando tiver essas dúvidas, pergunta para a gente. A gente esclarece rapidinho, tá? Hoje mesmo ia ter aula para os veteranos no começo, ia ter um bate-papo. Acabou que deu problema nas contas aí do Zoom, na integração que o Yuri fez. Amanhã, já, pelo que o Yuri me passou, já está certo, já deu certo, né? Então, vamos seguindo o barco aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, tá bom? Pessoal, vai estar disponível a gravação, tá? Da reunião para quem depois quiser, chegou atrasado, não pegou tudo, quiser compartilhar com o pessoal, a gente vai estar jogando no YouTube e a gente passa o link para vocês amanhã, tá ok? É isso aí. Ok. Obrigada, boa noite. Obrigado, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos aí mais um ano. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite, gente. Agora é a Boa hora noite a do todos. festival do Boa Noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ao menos se eu não encerrar aqui. Se eu encerrar, aí Boa para. noite, doutor Sérgio. Boa noite, boa noite. Boa noite a Boa- todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E antes de sair, ô Guilherme, para de secar meu time que funcionou, viu? Deu certo, né? Você viu?
Deixa você comigo. É, cara, aquela taça, ela faz um medinho em vocês, cara. Não adianta. Aquela taça não é para qualquer um, não. Aquela taça não é para qualquer um, não, cara. Ali. Ó, eu vou sair antes que alguém comece a cantar que o Palmeiras não tem mundial. Não aguento mais ouvir essa música. Tchau pra vocês, boa noite. Falou, Mas tchau. não tem mesmo. Parabéns, Joel, pelos elogios. Obrigado. O professor, Obrigado. na primeira. Estava vendo agora. Na primeira reunião, ele deixou o microfone ligado, ele soltou um palavrão. Quem, eu? É. É mesmo? Foi bem no comecinho, você tinha acabado de entrar, acho que você deixou o microfone. Você lançou um puta que PQP? pariu, não tá funcionando, Isso é natural, Aí eu cara, falei, é natural. Ah, não, isso não é, muito não, isso não é natural, nem mais ele tá xingamento. aprendendo ainda. É muito natural dele. O PQP Isso não é Foi mais cheio de xingamento, né? elogios. Os alunos estão acostumados já com isso, já. Ah, não, eu também. Eu também. Fica tranquilo. Isso aí, gente. Beleza, gente. Valeu, gente. Aquele Um abraço. a abraço. todos. Tchau, Tô tchau. saindo.